esperando o leão. Time vem de 4 vitórias seguidas no estádio, 12 jogos, 60, quase 61% de aproveitamento, 23 gols marcados e 7 sofridos, são 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 8 jogos como mandante e 4 como visitante. É aquela vitória para dar... O Jorge Jesus já fechou lá com o Fenerbahçe, já tirou um temperinho aí desse caldeirão. Se vencer, chega a 5 vitórias seguidas, desempenho no Maracanã, vai ter um pouquinho mais de paz, o Paulo Sousa? O mesmo pouquinho de sempre. Até o próximo jogo. O Flamengo ainda espera esse ponto de virada, né? Esse grande ponto de virada. Eu acho que a Libertadores vai dar essa resposta. Na Libertadores a gente vai ter essa questão do grande ponto de virada. Porque a vitória contra o Fortaleza é bem-vinda, como são as outras de Campeonato Brasileiro, da própria fase de grupo de Libertadores. Nada disso deu o sossego definitivo para o Flamengo. Eu acho que só a Libertadores dirá como será essa questão do trabalho do Paulo Sousa. É ali o grande... Mas a análise não é feita só pela Libertadores. A análise, as cornetas, as críticas, brasileiro conta, estadual conta, tudo conta. Mas até título de um jogo só conta. Se você perder nos pênaltis. Supercopa, é ou não é? Recopa, tudo isso conta. São gotas d'água, né? Gotas d'água no copo. Agora, e olha, numa última análise, nem uma final de Libertadores salvou Renato Gaúcho, por exemplo. Nenhum título brasileiro salvou o Rogério Ceni. A questão do Flamengo é cobrança de um nível que o Flamengo não alcançou mais. E que se vê essa equipe com potencial para alcançar esse mais. É um grande dilema. Eu não acho que um jogo com Fortaleza vai resolver isso. Ameniza. Me parece que agora a prioridade do Paulo Sousa é menos o desenvolvimento de jogo, e ele já bateu mais nessa tecla antes, falando sobre processos, e o foco é resultado. Resultado para garantir uma sequência que lhe permita uma nova oportunidade de desenvolver o jogo. Então, ele está olhando para esses jogos em casa, para essa sequência possível de um Flamengo pontuar, e a gente até fez uma projeção de 14 pontos, com um viés competitivo. E nesse aspecto, o Flamengo tem sido bastante competitivo. São 4 vitórias consecutivas. Contra o Fluminense, sofre, mas num jogo que é condicionado pelas defesas do Hugo, mas também por uma postura até mais reativa do Flamengo para segurar esse resultado. Então, não me espantaria uma repetição de cenário no Maracanã. O Flamengo tentando tomar a iniciativa, naturalmente, no início do jogo, e dependendo das circunstâncias, se consegue abrir o placar, o Flamengo se fechando também contra um Fortaleza que tem hoje um nível coletivo mais consolidado que o do Flamengo. Isso daí, para mim, é ponto pacífico. Mesmo o Fortaleza na lanterna do campeonato, pelos jogos que a gente vê, tem entrosamento, tem definições de movimento, até pelo tempo de trabalho do Vojvoda. Então vamos à provocação. Você quer me dizer, então, que o Fortaleza, o lanterna do campeonato, joga melhor, não estou dizendo que o time é melhor, joga melhor que o Flamengo, que está a 3 pontos do líder? Joga melhor e tem faltado algo que o Flamengo ganhou nos últimos jogos, que é a competitividade, que é o fato de conseguir ser um time que, mesmo em condições desfavoráveis, consegue sair com a vitória. O Fortaleza, em muitos jogos, bateu na trave. Eu concordo que no ano passado esse Fortaleza já jogou um futebol melhor, já jogou um futebol mais consistente. Mas ainda assim, diante de todas as dificuldades que o Paulo Sousa tem tido, eu vejo um Fortaleza um pouco com uma definição de jogo um pouco melhor que a do Flamengo. Peraí, então, que o Elton... Eu já sei o que está faltando. Pode falar, Bel. Fortaleza. Está faltando um Gabigol, um Arrascaeta, um Everton Ribeiro. Iria bem. O Flamengo tem mais qualidade do que o Fortaleza. Mas dessa vez o Flamengo não vai ter Gabigol nem Arrascaeta. Nem Arrascaeta, mas vai ter Pedro. Perfeito, mas falta um Pedro. Sim. Mas tem reposição. Falta um Rodrigo Caio. Falta, né? O Flamengo tem mais qualidade individual, tem mais investimento no elenco e tal. E, se vocês me permitem, eu tenho uma ousadia para esse momento. Eu adoro. Ousadia é sempre permitida nesse programa. Ousadia, pimenta, ansiedade, tudo a gente Ou uma permite. pimenta, talvez. Não, pimenta guarda pro Elton que ele já tem. Aliás, o Bremer estava pro falando e o Elton discordando ali, viu? Calma. Mas fala aí, Abel. Vai. Mas essa pimenta é pro Elton. Eu gostaria de adiantar o palpite do Elton para esse jogo em termos de favoritismo. Para Elton Serra, o Flamengo é
super, hiper, mega favorito contra o Fortaleza. Como é que você sabe disso? Porque ele usou esse critério falando de Atlético Goianiense e Corinthians. Ele disse, olhando a tabela, não tem como o Corinthians não ser favorito contra o Atlético Goianiense. Então, se olharmos a tabela e o Fortaleza é o último colocado e o Flamengo vem de 4 vitórias seguidas, não tem como o Elton não dar um enorme favoritismo ao Flamengo. Correto, amigo Elton? Mais ou menos. O Flamengo é favorito. Olha, 2 pesos, 2 medidas. Então ele não usa o mesmo critério. Não é o mesmo critério. Não. Vamos lá. Ih, rapaz. Não, é o mesmo... Essa pimenta queimou a língua aí, É o mesmo critério. Não, é o mesmo critério, sim. Eu não disse que o Corinthians era ultra mega favorito contra o Atlético Goianiense. Eu disse que era favorito. Tá bom, vai. O Flamengo é favorito contra o Fortaleza. O Flamengo venceu 5 dos últimos 6 jogos que fez contra o Fortaleza, mesmo o Fortaleza jogando o seu melhor. O que eu discordo, e aí, hoje tá difícil, meu Breiler, mas coraçãozinho pra você. O Fortaleza não tá jogando essa bola que já jogou. Fala aí, Elton. Desculpa, Elton, repete. Eu acho que o Fortaleza, ele não tá jogando bem. E isso, inclusive, é uma questão que o Vojvoda, e é uma teimosia até, eu acho, eu até acredito que o Vojvoda, as ideias dele são ideias que foram bem plantadas no Fortaleza, mas está na hora do Fortaleza criar alternativas. O Fortaleza não sai do seu 3-5-2, o Fortaleza insiste em jogar muito nessas transições pelos lados do campo, mesmo quando não há espaço. O Fortaleza já não tem mais aquela força física de jogar em linhas baixas para tentar agredir o adversário e ter intensidade. O gramado do Castelão, principalmente quando o Fortaleza joga em casa, já não favorece esse jogo de transição rápida porque é um gramado muito pesado. O Fortaleza vem sim, talvez ali com sua memória tática, competindo. Se levar o que fez contra o River Plate, o que fez também contra o Colo-Colo para o jogo contra o Flamengo, vai ser ainda mais competitivo. Mas o Flamengo é favorito contra o Fortaleza, não só pela tabela, mas também pelo que o Fortaleza tem apresentado nesses jogos grandes. No segundo tempo contra o Ceará foi bem, mas, mesmo com um a menos, mas não foi o suficiente para competir e vencer o jogo. Então, eu acho que o Fortaleza precisa também evoluir como tática, precisa ser um time um pouco mais imprevisível, porque tem sido previsível há muito tempo. Coisa que o Flamengo tem tentado não ser, né? Pro bem ou pro mal, o Paulo Souza tem tentado tirar um pouco essa imprevisibilidade do Flamengo. Mas é favorito sim, viu, Abel? Não é favoritaça, aquela coisa, esse abismo da tabela, ele permite essa análise. Mas eu acho que o desempenho do Fortaleza e Atlético Goianiense, o desempenho do Fortaleza, mesmo sendo ruim, é melhor do que o do Atlético Goianiense, que é um time em evolução e que tem um time inferior do Fortaleza. Não, eu concordo com você. Eu só acho que a gente, eu estou me incluindo, nós todos, a gente pensa muito no Fortaleza da Libertadores, que no Brasileiro... Não apareceu ainda. Não é? Não apareceu ou faltou um pouco também, tal do último terço lá? Porque tem jogos que, puxa vida, é uma sequência do Fortaleza presente. A gente mostrou ontem aqui, chances criadas, o número é alto, mas... Eu brinquei, mas falando sério, assim, e eu concordo com o Breile quando o Breile fala que é um time mais arrumado, mais preparado, talvez mais entrosado que o Flamengo. Apesar do Flamengo ter a base desde 2019, mudou muito de técnico, esse que chegou agora implantando ou tentando implantar o jeito dele, o time perde um pouco do entrosamento e o Fortaleza está mais acertadinho. Mas, por exemplo, o Fortaleza jogou melhor contra o Corinthians. Por que não ganhou? Aí que eu falei assim, faltou um Gabigol, faltou um... Se repete o problema. Tem que pôr a bola para dentro, mas é um gente. problema específico. Houve outros jogos, contra o River Plate em casa. Teve um lance que o Fortaleza foi prejudicado pela arbitragem. Mas também tem que pôr a bola para dentro. O Fortaleza jogou bem, fez um golzinho, outro um pênalti que não deu, mas... né? Contratou, se reforçou, foi lá no Silvio Romero e tal. Mas está faltando gente para pôr a bola para dentro. Não adianta você só jogar e a bola não entrar, gente. Olha, a gente tem uma tela... Pode fechar, Prof. Acho que eu vou colocar uma tela aí. Você vê um jogo do Fortaleza, você vê um time tentando agredir o adversário por caminhos, como o Elton falou, talvez seja um problema mesmo, ficar malhando em ferro frio em momentos que devia ter uma variação, mas tem presença do Fortaleza no jogo.
Tem muito time aí que cai um gol do céu. Não é o caso do Fortaleza. O Fortaleza está tentando. Olha só que imagem bonita aqui para você que está em casa, sexta-feira, cheia de amor, de alegria. Mostra aí de novo, olha lá. Olha que coisa.